Um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal foi sobre a Eneida, de Virgílio. E um dos personagens que eu achei mais interessantes na Eneida foi Dido, a rainha de Cartago. E foi a partir daí que eu resolvi que iria ler a peça de Christopher Marlowe, Dido, a rainha de Cartago, para poder me aprofundar mais e comentar mais com vocês sobre essa personagem. Essa é a vinheta. Essa peça começa com uma conversa entre Júpiter, o rei dos deuses, equivalente ao Zeus dos gregos, e seu amante, que era Ganímedes. Ganímedes está reclamando com Zeus sobre as implicâncias que ele vem sofrendo da esposa de Zeus, que era Juno, ou para os gregos Hera. E Zeus se mostra furioso com essas implicâncias que sua esposa vem fazendo com seu amante. Essa cena nos mostra como a paixão ela é capaz de mexer com a mente até mesmo do mais poderoso dos deuses, que era Júpiter. Não à toa entra em cena logo em seguida Vênus, a deusa do amor, que vem pedir a Júpiter ajuda em relação a seu filho Enéas. Enéas está no mar, indo em busca da Península Itálica, e ele está sofrendo grandes perigos. Ou seja, a partir do amor, a deusa do amor, ela consegue exercer uma certa influência no maior dos deuses, pois ele também era suscetível ao amor. Enéas, então, o filho de Vênus, chega a Cartago. Cartago ficava na região onde hoje é a Tunísia. Eu vi algumas pessoas na internet falarem que ficava no lugar onde hoje é a Líbia, mas não, Cartago, sítio arqueológico, atualmente fica no país Tunísia, no norte da África. Essa cidade, Cartago, ela foi um dos centros comerciais mais importantes do Mediterrâneo Antigo e uma das cidades mais importantes do mundo clássico, um centro comercial agitadíssimo. E, mitologicamente, essa cidade teria sido fundada por Dido, que era uma rainha muito poderosa, muito astuta, que conseguiu, então, esse território e fundou essa cidade. Quando Enéas chega a Cartago, a deusa Vênus precisa que Dido ajude Enéas para que ele recupere seus navios, para que ele tenha suprimento e todos os recursos necessários para que ele continue a sua jornada até a Península Itálica, onde ele vai ser um dos fundadores da cidade de Roma. Vênus pede para que seu outro filho, Cupido, vá até Cartago, disfarçado, e atire sua flecha em Dido para que ela se apaixone por Enéas e faça as vontades de Enéas. E assim é feito. Daí por diante, essa mulher poderosa, astuta, que formou uma grande cidade, essa personagem que é a mais interessante dessa peça, que dá título à peça, vai se tornar submissa aos desejos de Enéas. Para mim parece que Enéas também se apaixona por Dido, mas ele sabe que ele tem um destino que está além de Cartago. Ele sabe que os deuses não querem que ele permaneça ali por tanto tempo. E assim que fica claro que Enéas não vai permanecer ali, que com os barcos reconstruídos, que com mantimento suficiente ele vai embora, Dido começa a oferecer tudo que ela pode, todo o poder, toda a riqueza que ela pode para Enéas, para que ele permaneça com ela ali em Cartago e desista da sua viagem, que desista daquele destino glorioso que os deuses tinham para ele. Como tentar impedir o destino na história de Enéas é algo inútil, que nós já vimos no nosso vídeo sobre a Eneida, ele parte deixando Dido em Cartago e ela então tem o seu destino trágico. Caso vocês tenham assistido o vídeo aqui do canal sobre Antônio e Cleópatra, vocês vão perceber que existem paralelos entre as histórias de Antônio e Cleópatra e Dido e Enéas. Nós temos Dido e Cleópatra, que são rainhas africanas poderosas
que acabam recebendo destinos trágicos após se perderem de amor por homens ligados a Roma. Essas similaridades entre as duas histórias, elas não são coincidência. Essas histórias influenciaram umas às outras e a obra de Christopher Marlowe, ela vai influenciar nas obras de Shakespeare. Existem citações de Dido na obra de Shakespeare. Eu assisti alguns vídeos interessantes aqui no YouTube de entrevistas do Leandro Tibiriçá. Ele escreveu um livro onde ele analisa a obra Dido, a Rainha de Cartago, e ele vai traçar um paralelo entre o que as mulheres na Inglaterra estavam vivendo no momento em que a obra foi escrita, na era elizabetana. Porque depois que aconteceram os cercamentos de terras na Inglaterra, as terras passaram a ser propriedades privadas, muitas das pessoas que viviam no campo tiveram que migrar para a cidade. E na cidade não havia emprego para todas essas pessoas. Então, uma das coisas que o governo da época faz como solução para isso é criar limitações para o trabalho feminino. Colocar limitações entre o que as mulheres podiam ou não exercer naquela sociedade. Isso vai implicar em várias coisas, como por exemplo um aumento da caça às bruxas. Muitas pessoas, muitas mulheres vão ser consideradas bruxas nesse período. Então, assim como Dido, as mulheres dessa época, elas perderam um determinado poder que elas tinham e foram colocadas em uma situação de submissão aos desejos dos homens. E é muito interessante a forma como o Leandro traça esse paralelo entre as duas coisas. Eu acho que a obra de Christopher Marlowe não é tão famosa quanto a obra de Shakespeare. Eu até recentemente não conhecia essa peça Dido, a Rainha de Cartago, mas eu recomendo bastante que, caso vocês também não tenham conhecimento sobre essa obra, que pesquisem, que procurem ler, porque é uma leitura que vale muito a pena. Peço, como sempre, que vocês deixem nos comentários o que vocês pensam sobre as coisas que eu disse no vídeo, as suas reflexões sobre os pensamentos que eu tentei trazer a partir dessa obra. E que não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, certo?